Olá, gente. Vou falar agora para vocês que vão acompanhar no momento ou depois sobre essa energia do mês de dezembro, essa energia do mês 12. Boa tarde a todos que entram. Tudo bom, Andy? Então, como é que vocês estão sentindo essa energia de hoje, esse grande portal 33 vindo do portal, o grande portal 1212 que a gente tem no ano? Na verdade, esse mês de dezembro, ele carrega muitas simbologias. É um mês de grande fechamento do nosso calendário, dos nossos ciclos de 12 etapas, né? É como se o 12 representasse aí uma grande jornada do herói. Muitas culturas o veem assim. A gente fala dos 12 trabalhos de Hércules. Olá, Pati, seja bem-vinda. Então, esse mês, eu faço esse vídeo até com um determinado atraso, mas consciente desse atraso, esperando a melhor oportunidade, porque eu acredito muito que esse 12, ele não é só uma repetição de uma energia que a gente já vivenciou esse ano, que foi no mês de março, né? Que é um mês 3. O 12, ele fecha o ano nessa redução do 3. E a gente vai falar de cada simbolismo aqui. O que significa esse dezembro pra gente, né? O que significa vivenciar essa energia de um 3, vindo agora, não de uma etapa seguinte aos 2 primeiros meses, mas todo um fechamento de um ciclo de 12 meses. Né? O que representa esse 12 na nossa cultura? O que representa esse mês ligado também a essa parte racional das reflexões, de crescimento, de alegria, mas também as nossas emoções. Então, convido a todos vocês para essa viagem, para esse mergulho. A nave dessa vez ela vai mergulhar aí em uma série de simbologia para a gente tentar entender um pouquinho desse número 3 vindo desse 12. Quando a gente fala de 12, gente, a gente tem que pensar nisso. Dezembro é um mês que trabalha muito os nossos fechamentos de ciclos, né? A gente, no começo do ano, a gente faz uma programação, um planejamento, a gente tem expectativas, a gente tem sonhos, a gente tem desejos de realizar. E a gente pode vivenciar tudo isso numa jornada, né, de 12 meses nesse ano. E a gente vai passando cada mês. Esses 12 vão estar muito ligados a esse espaço-tempo, porque se a gente pega uma mandala astrológica, por exemplo, né, a gente tem ali 12 meses, 12 signos do zodíaco, e a gente vai vivenciando a cada mês uma personalidade. É como se dentro desse simbolismo dos 12 apóstolos, os 12 discípulos que sentam à mesa ali com o grande mediador que a gente tem, né, da Santa Ceia, Jesus, ele está ali mediando todos os conflitos desses limites entre as personalidades humanas. Cada discípulo, cada apóstolo representava uma personalidade de nós. Olá, Lu! Saudades! Então, quando a gente passa, gente, a olhar esse quadrante, né, 3 vezes o número 4, a gente tem um significado de ciclos no nosso ano, como se fossem as 4 estações, e são as 4 estações. Né? Dentro de cada estação, a gente tem a oportunidade de vivenciar aí em torno de 3 meses. E a gente vai passando por esses meses, esses signos, que nessa mandala, né, acaba não ficando muito nítido para a gente perceber isso, mas eu sempre vou juntando, né? A gente entra com o Sol em Áries, o primeiro signo do zodíaco, no nosso, né, já voltado ao mês, provavelmente ali por março, por volta do dia 20 de março, né? Então a gente entra no primeiro signo do zodíaco, já no terceiro
mês. Então é como se nessa mandala a gente tivesse ali a união das personalidades do que se refere, né, a esse signo já no palco da terceira casa. Então a gente tem ali as casas astrológicas, cada casa representa ali um palco que a gente vai desenvolver, ensaiar, participar, vivenciar aquele cenário, aquela energia. A gente vai aprender com elas. E nós somos os agentes, nós somos os atores que vão percorrer todas essas casas, todos esses signos. Quando a gente olha, é muito interessante isso, a gente se abrir, no mês 12 a gente precisa se abrir aos diversos olhares e formas de manifestação. O 3 fala de manifestação. O 3 fala daquilo que você manifesta através de você, de acordo com as suas experiências. E nisso a gente tem esses 12 meses para a gente olhar de experiências anual, né? Então, quando a gente fala nesse 12, a gente faz o nosso balanço, a gente finaliza ali um período de avaliação. Então, não poderíamos esperar outra coisa de sempre um mês que finaliza um ciclo que lhe traga avaliações, reavaliações, que você precisa se rever. O que eu fiz esse ano? O que eu planejei? O que eu concretizei? O que eu manifestei? O que eu cresci? O 3 vai falar desse crescimento. Então, quando a gente olha o mês de março, a gente já começa a avaliar, né? Na verdade, ele foi uma sequência, né? Você passou pelo mês de janeiro, você passou pelo mês de fevereiro, no mês de março, vai ser aquele brotinho, aquilo que vai crescer diante daquelas duas experiências anteriores. Mas quando a gente fala do 12, na verdade você já fecha uma mandala ligada ao 10, a esse número divino, que finaliza, né, o início potencializado dessas ações. É uma energia muito ligada ali ao 10, né? Quem não assistiu ao vídeo do mês 10, eu falo muito dessa energia ligada a Capricórnio, de subir as suas montanhas, fala de carreira, fala de sucesso, mas na verdade fala a subida que você faz na matéria diante daquilo que você coloca como objetivo e coloca, né, persistência, determinação para você alcançar. Quando a gente passa pelo mês 11, também tem um vídeo falando desse 11, desse grande portal. Quem aí não ficou mexido no mês 11? Um mês muito ligado a esse número mestre, ligado à libertação, ligado àquilo que... Nossa, a gente vivenciou tanta coisa no 11, né? Esse ano foi um ano de eleições pra gente, foi um ano de mexer com as nossas emoções, mais racionalidades, falar de polarizações também, porque o 1 mais 1 daria o 2, mas era um 11. Né? Essa fenda, esse portal aberto aí de dar e receber, eu e o outro, uma energia também muito aquariana. E aí quando a gente chega no 12, a gente pensa, foi esse 10 do divino, maduro, que tem ali, né, uma bagagem que ele já traz de autoridade. Ele passa pelo portal 11, ele chega ao último 12. Nesses 12, não é só uma soma. Como eu te falei, é uma multiplicação, né? 3 vezes o número 4 ou 4 vezes o número 3. Ali é como se fosse uma manifestação do divino que temos em nós nesse mundo da matéria, mas de forma potencializada. Já passamos pela roda da fortuna. Estamos num período de reavaliações. A gente encontra na síntese do 3 a alegria, a espontaneidade, as celebrações. Quantos encontros não fazemos em dezembro? Quantas formas de estar junto, né, com essas comemorações nos nossos ambientes, sejam confraternizações no trabalho, nas amizades, na escola, são encerramentos de ciclos que devem ser celebrados. A última ceia. E dentro dessas celebrações, o que a gente permite reavaliar? O 3, ele vai falar dessa alegria, dessa espontaneidade, numa energia ligada à generosidade. Muitas das vezes, até independente das nossas condições financeiras, a gente sente uma necessidade de agregar nesse mês.
A gente pensa no Natal, é um símbolo? Sim. Mas o que é o Natal, né? Natalidade. Vai nascer um novo. E para nascer um novo, a gente tem que abrir mão de certas questões antigas. A gente experiencia as tradições, mas a gente se permite vir um novo. E a gente vai compreender um pouquinho desse 12. Né? Como uma energia de 3, de interação social, de espontaneidade, uma energia ligada ao ar, é claro que a gente vai querer interagir com outras pessoas e a gente vai querer agregar, doar, celebrar, dar presentes, né? Lembrar de alguém. Antigamente a gente tinha como tradição mandar cartões, né? Receber cartões. Alguns cartõezinhos eram tão lindos e outros cartõezinhos tinham figuras maravilhosas, representava que alguém lembrou de você. Às vezes era uma coisa já muito, né? Compra vários e sai distribuindo como se fosse cumprir um protocolo. Não, mas quem não ficava feliz se alguém realmente pegou ali, escreveu a lápis e falou o quanto sentia por você? Hoje em dia essas coisas foram sendo mais economizadas, a tecnologia chega, a gente começa a receber um monte de memes, mas dentro dessa energia 12, o que vale desse simbolismo é eu lembrei de você. Então a gente fala de um outro aspecto ligado ao 12 que está ligado ao que você recorda do passado, ao que você recorda daquilo que fez parte das suas raízes, aquilo que faz parte da sua origem, a sua ancestralidade. Fiz um videozinho também para o congresso, o 3º congresso de numerologia, o 2º que eu participei, falando da numerologia e ancestralidade, o quanto que isso começa a ficar forte. Pelo menos para mim bateu muito fortemente esse ano, virou uma chavinha para uma série de coisas e ancestralidade realmente é força. Quando a gente olha, gente, o 12 no tarô, é a carta do pendurado. Em alguns tarôs chamado de o enforcado. Uma relação aí a esse enforcado, a uma situação ligada a Judas, né? E aí, conforme passou o tempo, esse nome, essa nomenclatura do enforcado passou a ser mudada para o pendurado. É aquele que muitas das vezes se coloca numa situação ou é colocado numa situação que ele vai precisar fazer uma reavaliação das suas ações ligadas ao 1 e tudo aquilo que ele recebe, que ele vai captando, que ele vai colocando ao redor dele mesmo, né? É uma carta muito ligada, gente, à 12ª casa da astrologia, a casa de peixes. Quando a gente entra numa energia, e isso independente do signo, como eu falei, a gente tem esse intervalo de 3, né? Então a gente está vivenciando aqui uma energia, se a gente for olhar o Sol e os signos, a gente está numa energia de Sagitário indo para Capricórnio. Mas é a casa, o palco de peixes. E peixes vai falar de água, vai falar de emoções, vai falar do oceano que existe dentro de cada um de nós. É a porta para o karma, é a porta ligada ao inconsciente, é uma porta muito ligada aos inimigos ocultos, né? Quem são os nossos inimigos ocultos? Muito bacana que eu vi que a G entrou aí, a gente estava conversando esses dias sobre isso. Quando a gente fala de água, quando a gente fala de peixes, quando a gente fala de uma coisa tão voltada às vezes até para a lua, porque a gente quando pensa em peixes, a gente pensa em cardumes, a gente pensa naquilo que você integra ainda dentro de um coletivo, você pensa no mar, nesse oceano que tem dentro de nós. E nesses grandes oceanos, as águas não são sempre transparentes, límpidas. Quanto mais a gente se aprofunda, a gente encontra ali o nosso território abissal. Muito menos visão e muito mais sensação. Então, não é tão leve, né? Quando a gente vai entrando, a pressão aumenta. A nossa capacidade de adaptação diminui, né? Porque a gente está num ambiente ligado às nossas profundezas, a gente tem a possibilidade de defrontar com os nossos maiores medos, mas também com os nossos maiores tesouros. Então, tudo que se refere a sonho
também vai se referir àquilo que nos inspira ou que nos paralisia com o medo. E essa carta do pendurado fala de momentos de estagnação, momentos de que você tem que ver a vida do avesso, né? Você tem que aproveitar a oportunidade que a vida te coloca, que na verdade você se coloca. Se a gente lembrar de Judas, inclusive, ele é quem se enforca, né? Mas aqui, na verdade, a gente vai focar num positivo ligado a essa carta. Porque, na verdade, quando a gente se defronta com os nossos medos, a gente só tem a colher realmente riquezas, né? A gente tem que superar os nossos medos, se conhecendo cada vez mais. Então, esse 12 vai falar dessas profundidades piscianas, inconscientes, né? A gente vive realmente uma realidade daquilo que a gente tem de consciência, mas muitas das vezes sendo regida pelo nosso inconsciente. E aí no momento 12, sabe aquele que quando você joga um jogo de tabuleiro e que sai um dado onde você vai ter que ficar X rodadas sem jogar? Ali você tem a oportunidade de buscar estratégias. Ali você tem uma pausa, um momento para você refletir e ver o que precisa morrer. O que você está disposto a desapegar-se de ego e valorizar a sua real essência. Nesse 12, como uma referência das 12 personalidades humanas, esses 12 trabalhos que você tem que fazer de superação, a gente lembra que Hércules, quando ele vai para a sua jornada, ele estava louco, né? E uma forma que ele tem de se regenerar e dele ir conseguindo ter uma consciência melhor, porque num acesso de loucura, ele acaba, né, com a sua família e é dado para ele esses 12 trabalhos, que ele já começa tendo que enfrentar um leão. E são esses 12 leões que a gente enfrenta na nossa jornada, mas onde a gente vai adquirindo ferramentas ao longo dessa jornada, a cada experiência. Então, nesse momento, ele supera algo que era considerado impossível. E ele consegue ver a vida por um outro ângulo. No ângulo em que a gente está, a gente não consegue evoluir e crescer. A gente se torna vítima. Essa carta, como tem uma redução ligada ao número 3, o 3 está muito ligado à criança, aquilo que se manifesta em sua espontaneidade, em sua alegria, mas muitas das vezes também ligadas a uma ingenuidade e achar que nunca a culpa é dela, ela é vítima. E enquanto ela fica no papel de vítima, enquanto ela não assume a autorresponsabilidade que está ligada a esse 1, ainda mais vindo de um 10, de uma autoridade, nós somos responsáveis pelo nosso crescimento, mas também por aquilo que nos aprisiona. Nessa carta do pendurado, é um momento que a gente tem de revisitar ali as nossas raízes. A gente pode vivenciar sempre um período de vítima, entre os extremos aí dessa polaridade do 1 e do 2, entre agir e receber, entre falar e escutar, entre o trabalho e a família, entre as buscas espirituais e a necessidade ainda material. Mas ao mesmo tempo esse 3, quando ele assume a autorresponsabilidade, ele passa a fazer movimentos contrários. E aí ele, ao invés de vitimização, ele se reinventa. Ele cresce, avaliando os seus erros e também acertos dentro da sua experiência. Isso a gente vive, gente. O 12 vai simbolizar esse período. O 3 seria um arquétipo ligado à borboleta. Eu acho que esse 3, quando vem do 12, é um período que a gente avalia os nossos casulos. Olá, Ana! Tudo bom com você? Então, dentro desses casulos que nós temos que estar, é um momento dali da gente, sabe, fazer a nossa reprogramação. Olha a Ana que entende de tanto assim de reprogramação mental. Aqui seria uma reprogramação mental, material, mas principalmente emocional. Dentro desse arquétipo, eu falaria que essa borboleta ainda está no casulo. E eu iria até um pouco mais
eu falaria que é um momento libélula, sabe? Eu vim até com esse brinco aqui, especialmente pensando nesse momento 3, tem muito disso, né? De olhar e dar o significado daquilo que se usa como uma ferramenta simbólica. E a libélula, ela passa pelo mesmo processo de metamorfose como uma borboleta, só que a borboleta deixa de ser lagarta na parte ali do terreno, da terra, para depois ir para os seus casulos e quando sair no momento oportuno, porque tem que ser trabalhada essa paciência, esse 2, essas reflexões de porque senão nada adiantaria, ela aí sim consegue romper o seu casulo e virar um outro ser, né? No caso da libélula, esse mesmo processo. Ju, quanto tempo, que saudade de você. Ju estuda comigo na UERJ. Beijão, saudade. Muitas lembranças vêm aqui. Então, quando a gente fala dessa libélula, ela passa por esse mesmo processo de metamorfose, de transformação desse simbólico, mas ela vem da água. Inclusive, esse brinco aqui, a pedra, é utilizado a abalone, que fala muito desses aspectos ligados, né, a como se fosse pérola vinda do mar, mas na parte ali dos mexilhões, né, não se forma a pérola, mas o casco é assim, perolado. Tem muita energia ligada ao feminino, à mãe, a esse invólucro, né, que a gente precisa agarrar de útero e que é tão feminino, é tão transformador. Então a libélula, ela simboliza, além dessa transformação, uma liberdade. É algo que vai se adaptando às diversas situações de uma forma diferente. Ela sai da água e vira um animal do ar, né? Então eu acho fantástico a gente usar isso realmente para entender um pouco desse 12. Dentro da psicologia analítica é falado muito desse 12, desses momentos mesmo de polaridade, onde pode levar uma tensão desses extremos, né? De você realmente vivenciar ali uma polaridade da sua energia masculina que necessita agir, né? Mas que aqui você tá num momento meio que estagnado, tá num momento ali onde é pedida essa pausa, lhe é imposta essa pausa. Reflita. Você não simplesmente pode passar para um outro mês, um outro estágio, um novo, se você não reavaliar tudo aquilo que você está vivenciou nesses 12 meses desse ano, né? Então, você pode repetir padrões, inclusive. O 12 fala desse momento onde, até dentro da nossa origem, né? Aí fala de relacionamentos e mostra muito nessa análise psicológica que muitas das vezes a gente escolhe os padrões para a gente se relacionar, né? O nosso casamento, quem que a gente projeta, ou copiando aquilo que você vivenciou dos seus pais ou sendo extremamente oposto. E aí fala que dentro desses extremos, dentro dessa polaridade, não existe um crescimento. Porque é fácil você copiar algo, um padrão pré-estabelecido. O mais difícil, o mais desafiador é justamente você ser criativo, é você ser o 3. O 1 do lado do 2 só vai ser... não vai gerar nada. São 2 extremos que se polarizam. Mas quando você olha isso como complemento e se funde, você tem ali algo que realmente gera uma concepção. Nasce um 3, nasce um filho, é uma tônica da Trindade, do Espírito Santo, que é aquele pelo qual se tem a ação. O Espírito Santo é aquele quem age, é o divino através de nós. Então, dentro desse 3, na analogia da plantação, o 1 é semente, é aquele que age, que inicia, é Marte, é o guerreiro, é aquele que toma as atitudes, dá o primeiro passo. O 2 vai ser uma energia yin, feminina, aquilo que acolhe, aquilo que vai gerar, aquilo que vai maturar, né? Criar raízes para aquilo ter uma solidez. E o 3 vai ser esse brotinho gerado e que vai crescer. Então, dentro desse 12, o que a gente consegue se reinventar? O que a gente consegue fazer de novo, buscando a nossa identidade? Muitas das vezes a criança ela tem uma grande dificuldade de ser aceita sendo quem ela é. Ela tem que se adaptar, ela tem que vestir armaduras, ela tem que colocar
faces diferentes para ser aceita, para ser inserida dentro de um grupo. Ela não tem a capacidade de se enxergar, ela se vê pelos olhos dos outros, do pai, da família, dos amigos, né, das instituições. E quando você é original, nem sempre você aceita, você é o diferente. E aí esse 12 avalie todos os ganhos que você teve esse ano, mas o que ainda não é você? Quais foram as maquiagens? Quais foram a forma de falar, a didática? Qual foi o linguajar? Qual foi a postura que você teve que tomar para você ser aceita, que está te afastando cada vez mais da sua essência? E aí se recorre ao seu inconsciente. O que está ali que eu ainda não vi? O inconsciente, ele traz ali os grandes tesouros da nossa existência e ancestralidade. Mas tem que se ter muita coragem para mergulhar dentro de si, né? E tentar se ver, defrontar com os seus medos, se defrontar com as não aceitações. Então, quando você olha o pendurado, ele tem aqui o formato de um 4 invertido, né? Esse 4 simbolizando a matéria, onde a matéria está ali pedindo que essa comunhão de matéria e espírito seja vista de uma outra forma. Acima você está com a matéria e a sua parte pensante está aqui mergulhada no seu inconsciente. É olhar a vida e buscar ver um prisma diferente. Não é jogar fora o que você herdou do 1 e do 2, do pai e da mãe, mas fazer o seu caminho com liberdade, porque você é um produto. 3 vezes o 4, você é um produto final, onde você tem a soma de todas aquelas personalidades. Peixes é uma coisa assim, né? A gente fala, é aquela pessoa que está muito, às vezes, ligada e integrada à espiritualidade, mas também à parte emocional, né? Então, na verdade, vocês acabam tendo que se encontrar dentro da união desse todo. Quem é você dentro de todos esses meses que você percorreu? O que você precisa se desapegar? Aqui fala de uma tônica de sacro ofício, é um sacrifício perante a matéria. Mas que sacrifício é esse? É algo punitivo? Jamais. São pesos, cascas que a gente vai colocando, roupas que a gente vai vestindo, máscaras que a gente vai usando para se adequar ao outro e não aceitar quem se é. E aí o nosso inconsciente nos lembra quem a gente é em cada experiência. Quando a gente tem a oportunidade de se ver, se encontrar, se achar nessa jornada, a gente está disposto a morrer no próximo ciclo. Que aí seria o 13. Que pela nossa cultura ocidental, gente, são 12 meses. Tá muito ligado a essa integralidade da dúzia, né? Aquilo que fecha. Tudo era colocado como dúzia. O 10 foi estipulado como limite pelos romanos e vem a Babilônia, que já tinha cantado essa pedra do 12 e que assim permaneceu. Né? Quando a gente pega, inclusive, esses 360 graus e divide por 12, vai dar ali uma tônica muito ligada aos 30. Né? A gente tem que se virar nos 30 para conseguir se reinventar sempre. E a gente tem essa possibilidade de... Oi, Maria Clara! A gente tem essa possibilidade de se reinventar, de nascer novamente, né? O renascer, morrer e renascer todos os dias. Por isso que está muito ligado ao espaço-tempo. Quando a gente olha, a gente tem 24 horas no nosso dia, ao todo, né? Dentro dessas 24 horas, o nosso relógio, ele é em 12. A gente tem a oportunidade de 12 horas de vivenciar a luz, que seria o dia, e também vivenciar a sombra, que seria a noite. A sombra é ruim? Jamais. É super necessária. É um complemento do dia e da noite. O que a gente precisa estar mais em atividade, o que a gente precisa agir mais e na mesma proporção o que a gente precisa avaliar, receber, gerenciar, aterrar. Então a gente passa isso diariamente. Antes do sol se pôr, já dizia, né? Se arrependa de alguma coisa.
Se você se arrepender de alguma coisa, não deixe o sol se pôr. Peça perdão, peça desculpas, refaça, diga de uma outra forma. Olhe os seus erros e repare, né? É uma questão de evolução. Senão a gente consegue ter o sono dos justos. Então é isso que a gente vai aprendendo nesse mês de dezembro. É um momento que você quer colocar todos à sua mesa e se defrontar com todas as suas ações, com as suas atitudes. Ser discípula de si mesmo. Os 12 discípulos, os 12 apóstolos, cada apóstolo tinha uma personalidade. Uns já falam de 13º, uns já falam de 13º signo do zodíaco. Os maias, né, já trabalham com 13 meses, porque é um calendário ligado à lua. Mas eu acho que o que vale sempre são períodos de adaptação e a gente tem que renovar. Mas dentro do simbolismo do que a gente vive, é isso que ganha peso. Então, nessa tônica do pendurado, a gente vai ter sim uma energia ligada ao ar, fogo, espontaneidade, crescimento, alegrias, generosidade, otimismo, positividade. Mas a gente vai ter muita energia ligada à água. Ah, mas se é água vai ser uma coisa melancólica, vai ser uma coisa voltada, né, a dramas, só se assim fizermos. Mas alguns momentos da gente olhar, sim, Ale, pra mim não tá sendo assim, tá sendo maravilhoso, viu? Mas a reflexão bate forte aqui também. Oi, Bárbara, linda! Sol de vida! O mês 12 é pra gente pensar nessas águas. As águas, dificilmente elas vão ter momentos de estar mais parada. É o momento que a gente tem ali de se aprofundar, mas a gente, quando fala de emocional, é sempre oscilante. Mas é através da água que a gente consegue materializar, gente. Isso é tão importante. Os nossos desejos e objetivos. Por isso a necessidade de pensamentos positivos, alegres, otimistas. As ideias que você cria e que você tem que buscar planejamento para materializar. E aí entram ali as águas. Das águas nós nascemos e das águas voltaremos. O nosso corpo, 70% é água. O planeta Terra é água. É a fonte. E interessante a gente falar nisso porque a carta 12 do pendurado, quando a gente fala da 12ª letra hebraica, é Lamed. Eu tô começando a estudar, né? Eu tenho pouco tempo que eu tô voltando assim meu olhar para as letras hebraicas e elas são sagradas, são maravilhosas. Mas eu me apego aos simbolismos, né? E dos simbolismos desse 12, dessa letra hebraica de Lamed, é aguilhão. E aí eu falei, o que é aguilhão, meu Deus? E aí você vai pesquisar o aguilhão, era aquela ferramenta utilizada para você dar uma cutucada, né? Eles chamam de açoitar o gado. E aí na mesma hora eu lembrei assim, meu Deus, Jesus foi açoitado, né? Enquanto ele estava na cruz, ele foi ferido várias vezes por uma arma. Não era um aguilhão, era uma arma, né, dos soldados romanos, mas que fez esse efeito. E o aguilhão não é para você machucar. É para você justamente fazer com que o gado, algo que está ligado às vezes, né, como a gente fala assim, de seguir o gado, né, ser gado, é uma coisa de você viver no automatismo, não pensante, mas tendo que seguir um padrão que foge à sua natureza. Porque o gado é aprisionado, a natureza do gado não é ser aprisionado, mas ele foi utilizado para as questões principalmente ligadas à agricultura, à matéria. Depois até ao leite, né, a suprir as necessidades humanas. Mas se a gente parar para ver na prática, se não houvesse ali uma cutucada, o gado não saía do lugar. E aí a gente olha para essa carta do pendurado. Quantas das vezes estamos estagnados? Quantas das vezes estamos vivendo automaticamente? Repetindo padrões, copiando padrões, porque assim chamamos de zona de conforto. Tudo que nos leva a criar um novo, fazer do nosso jeito, pode gerar exclusões.
não adequações, rejeições. Talvez seja um dos maiores males da humanidade. É na busca de buscar quem se é, se sentir o real diferente. E não ser aceito por ser diferente. E aí tantas outras coisas acontecem. Hoje em dia a gente tem tantas oportunidades de vivenciar e acolher o diferente. Então dentro desse 12, o que de diferente e original você encontra em você que você mesmo nega? A gente tem oportunidade disso todos os dias. E talvez por todo o ano. Quando a gente soma, o que é especial? Nesse mês a gente tem 4 portais. A gente teve o portal do dia 3 de dezembro, é um portal indireto, por quê? A gente vai considerar o 3-3, né? O 3 de dezembro, o dia 3 com o mês 12, na redução do 12 o 3. Então teve um 3-3 ligado a uma lua crescente. Hoje é um portal 12-12 real, gente, em lua cheia. Lua cheia é ápice, é transbordo, é plenitude. Fala de um ápice de instinto, mas também de inspirações. A gente só entra num ápice daquilo que a gente está guardando. Se a gente está guardando em equilíbrio, em positivo, a gente transborda em positivo. É o gozo. Mas se a gente está guardando em desequilíbrio, por isso que a lua cheia, em muitas culturas, era uma lua muito dedicada aos instintos animais, ao virar lobisomem, também assaltos, é tudo aquilo que se faz no oculto, no mistério. E era um momento que as pessoas tinham de transitar na noite com mais luminosidade e usar essa luminosidade para aquilo que estava transbordando, né? Então, por muito tempo, por muitos séculos, vivenciamos a lua com medo. E hoje em dia a gente tem a oportunidade de vivenciar as águas, os espelhos d'água, inclusive, refletindo ao máximo aquilo que nós somos. Então a gente tem que buscar isso profundamente. Porque só nos vendo é que a gente consegue fazer a reparação. Boa tarde a todos que estão entrando. Então, dentro desse 12, se a gente olhar até essa árvore aqui, se ela tá de cabeça para baixo, olha como é que estavam cortados os galhos. Tava indo para baixo também, mas não é. Quando a gente olha essa árvore aqui, não é muito árvore. Aqui tem um tronco. Nessa lâmina, tá, gente? Porque tem lâminas diversas de acordo com aquilo, com o sentir, né, de cada autor. Mas tem certos símbolos que, por isso que é arquétipo, acaba sendo mais forte. E aí a gente tem aqui, não é uma copa de uma árvore, mas como se fosse ali uma grande base que vai levar para as suas raízes. Olhai para as suas raízes. Perdas, muitas das vezes, são necessárias para a gente trabalhar os vazios, para a gente trabalhar a leveza, porque senão a gente não consegue voar. Como que a gente vai conseguir voar se a gente ainda estiver trazendo tanta coisa que não é nossa? Então aqui, se a gente olhar, tem os saquinhos, né? Ele tá sereno. Aqui tem questões ligadas à lua. E essa polaridade, até pelas cores, né? E também os saquinhos pratas e os saquinhos de ouro passado. Tá muito ligado a essa lua, essa prata. Também ligado também à proteção. A parte emocional também é uma proteção. Uma das cores, depois eu vou fazer uma live quando chegar janeiro, né? Ligado ao ano de 2023. Mas 2023 vai ser um ano 7, muito ligado ao violeta, inclusive, a essa energia de transmutação. Mas como será regido pela lua, muitas questões ligadas ao prata, ao cinza, aquilo que é metálico, de proteção, inclusive. Mas que a gente tem que trabalhar, né? Então, branco, cinza, prata. E do outro lado a gente tem o ouro, as questões materiais. Questões espirituais, questões materiais. Questões do passado e a sua realização no presente, é aquilo que você se planeja. Então, 12, além de todas essas energias, planejamento. A gente reavalia nosso planejamento. A gente precisa fazer nosso planejamento.
traçar novas estratégias, mas acolher aquilo que você valoriza às vezes de perdas e que às vezes são salvações. Quando a gente decide fazer um movimento de renascimento, quando a gente decide se voltar a quem se é, a cada escolha uma renúncia. Muitas das vezes a gente não quer escolher porque a gente não quer renunciar. E aqui fala desses desapegos necessários de renúncia. O 12, quando a gente fala dessa generosidade que dá ligado ao 12, né, de você querer montar um banquete e chamar as pessoas para vir comemorar com você, aquilo dali na verdade não é uma despesa. Você taca no cartão, né? Por isso que precisa ter um planejamento dos presentes, mas vem algo ligado às águas dessas emoções que você já foi aprendendo no 11, sabe? De expansão de consciência, de confraternização, de grandes revoluções, mas ligadas a um coletivo. E aí você quer juntar aquelas pessoas que são queridas por você. E aí você tem que evidenciar as diferenças. A nossa mesa, os encontros familiares ou em amigos, você tem que estar aberta às diferenças. Fala-se muito, 3, né? Põe uma energia de você falar muito, mas será que você está só disposta a falar e a ouvir? Às vezes a gente não está disposto a ouvir. Às vezes a gente segue protocolos de ter que estar presente, mas não está estando presente. E eu acho que isso é o pior. Então, apegos necessários a isso, sabe? Então, se vai reunir, estejam dispostos a estarem com todas as diferenças, porque são grandes aprendizados. Não ser forçado a fazer algo que não se queira, isso também fala o 12. Ter um respeito na hora de falar também com o ouvir, isso fala o 12. O 12 é um número perfeito, sagrado. É aquele que reúne todas as possibilidades para algo novo surgir. A gente fala de interações sociais. Esse 3 vai trabalhando isso. A casa do pequeno comércio, a casa ligada a Mercúrio, a Hermes, a Gêmeos. Mercúrio é o único que interagia nos 3 mundos, submundo aos superiores. Então ele era benquisto em todos os ambientes. Mas o que é esse 3 de interações e por que está ligado ao pequeno comércio? É aquilo que você se permite ter criatividade, de venda inclusive, de discernimento, quando você vivencia os diferentes. Então, quer estimular sua criatividade? Interaja com pessoas, públicos diferentes. Pessoas diferentes. Eu tô aqui falando, mas se vocês quiserem escrever, falar, colocar depois em post, isso é troca. Por isso que é interação, é troca. E quando a gente fala do 12, já que ele é 3 vezes o número 4, né? Mas que também poderia ser um triângulo de 4 vezes o número 3, a gente gera essa usina de criatividade quando a gente se abre, não só ao falar, mas ao escutar. Mas não repetir o que se escuta. E aí a gente tem que valorizar a nossa verdade. Será a sua verdade com aquilo que fizer sentido para você. Por muito tempo, quando eu começava a falar de alguma coisa assim que me vinha uma inspiração, pô, cara, nunca era o momento certo para falar. As pessoas falavam assim, fumou o quê? Bebeu o quê? E a gente vai se fechando. Vou falar não, porque é esquisito falar disso aqui nesse momento, né? Mas eles estavam errados? Não. Faltava o meu discernimento de saber a hora certa para falar e com quem falar. Mas a gente vai absorvendo. E aí chega um momento com aquelas pessoas que você fala assim, poxa, fulano, é muito bom pra gente falar de tal coisa. É uma viagem? É uma viagem. E nunca estarmos certos. Isso traz uma leveza maravilhosa. Então o que eu tô falando aqui, gente, tudo que eu falar é uma limitação. Tudo que eu colocar em palavras é uma limitação de um mundo muito vasto ainda a olharmos, né? Então o 12 tem muito a nos ensinar isso. São etapas. E dentro dessa etapa a gente sempre vai repetindo isso como uma possibilidade de renovar o nosso prisma, o nosso olhar. Só por estarmos nessa posição que às vezes a gente vai ver a vida por um ângulo que ninguém vê. Aí você entende todos os sacrifícios ligados a essa matéria.
sacrifícios do eu. Às vezes, por você estar numa posição, às vezes, desfavorável, uma posição de adversidade, é que você consegue achar um pulo do gato para fazer algo que ninguém nunca fez, ninguém nunca viu, porque ninguém estava naquela posição. Mas se a gente se acha vítima e fica no sofá, a gente não faz nada. A gente perde a oportunidade de reavaliação, de se reprogramar. Então, muitas coisas surgem para falar, não crio um script para fazer essa live aqui com vocês. Moa, um beijo em você que se reinventa sempre, parabéns. São processos. Então o 12 vem trazer pra gente as nossas águas profundas dos nossos processos. E aqui, conforme, né, a gente vai crescendo essa árvore, a gente vai tendo uma outra visão, a gente vai ficando mais leve. E a gente pode morrer, sim. Morrer para aquilo que pesa. Morrer para aquilo que não condiz com quem a gente é. Então, dezembro, que a gente consiga agregar as nossas mesas ou ser chamado a agregar uma mesa onde a gente seja querido por quem a gente é. Onde a gente não precise ficar preocupado com o que você vai falar, mas com o respeito do que você vai falar. Com que a gente possa trabalhar a gratidão de ter aquilo. E a gente faz sacrifícios para ter aquilo. A gente faz sacrifícios para ir num evento, a gente faz sacrifícios para estar, para presentear. Mas não é um sacrifício de perda, é o do compartilhar. Então, que bacana é você compartilhar de momentos com quem lhe gosta por quem você é. Por quem aceita os seus defeitos, por quem você é. Então, que essa energia realmente do Natal, essa grande espiral, Lucilena Galvão já fala dessa árvorezinha que é verde, fala de algo que o verde é o que não está morto. O verde é aquilo que renasce, que está verdinho, que está ligado à saúde, que é saudável. Fala do nosso centramento. Né? Então a gente tem esse pinheiro que resiste a tantas adversidades. Pode ficar branquinho por fora, mas ele está resistindo àquela neve, mas por dentro. E ali ele está verde, ele está saudável. E aí você chega no momento de expansão, você encontra uma dor, você volta ao seu centro. As dores são necessárias para a gente voltar ao nosso centro. E aprender com elas. Né? Não tomar uma aspirina simplesmente para acabar com elas. O que está errado ali nessa origem, nesse casulo? O que eu preciso rever? E aí, conforme essa espiral vai afunilando, sempre ascendente e voltada ao centro, lá no final você ganha a estrelinha, a iluminação. Em alguns tarôs, essa carta do pendurado, ele tá com uma auréola aqui de iluminação. Você só se ilumina. Iluminar não é sobre você brilhar, gente. É sobre você iluminar o seu caminho ou de outras pessoas através das suas experiências, honrando a sua ancestralidade, olhando aquela sombra, aquela noite não como ruim, algo que refresca, que dá um descanso para aquele sol que muitas das vezes pode queimar. Então o nosso pinheiro aqui, né, no país tropical, ele não luta contra a neve, mas o sol, né? Então quanto nós somos resistentes diante do sol, da chuva, as mudanças de clima. Nesse Natal, olhem para aquela pessoa que às vezes não tem com quem passar um Natal. Às vezes a gente se prende só à nossa família, ao nosso núcleo, aquilo que é protegido, e às vezes você sabe de uma pessoa que, poxa, se separou, ou que tá assim, né? E aí você fala, tem onde passar o Natal? Vem passar o Natal comigo. Compartilhar momentos com os amigos. A gente não sabe quando o sol vai se pôr. Essa é a real. Mas se ele se pôr, quem é você amanhã quando renascer? O que você trouxe de bagagem das suas experiências? Assim fala o 12. Então, para vivenciar um bom ano 7, a gente vai precisar vivenciar esse 12. Quando a gente soma a data de hoje, gente, 12 de dezembro de 2022, a gente vai ter um 12 de novo. 1 mais 2, 3, 4, 5, 6. O ano 2022 dá 6, 6, 6, 12. O que esse 12 quer dizer pra gente? Somos vítimas ou sabemos aproveitar as oportunidades para nos reinventarmos? Precisamos que o aguilhão venha de uma forma externa ou a gente mesmo se cutuca, mesmo diante das adversidades?
para conseguir compartilhar o melhor do que a gente vivenciou. Quem somos nós? O que fazemos das experiências? Esse é o dia de hoje. Eu que agradeço, Ivonete. E terapeuta, né? Olha, esse 12, como é a casa do inconsciente, fala muito disso. Eu acho que todos os terapeutas, né? Todos os psicólogos, todos os analistas, a primeira questão é a busca, né? Buscar quem se é. E tentando entender essas adversidades do ser, passa a ajudar muitos outros nas suas buscas também. Então, parabéns a todos os terapeutas, parabéns a todos os buscadores de si. O outro portal, gente, eu acabei não falando dos outros portais, eu falei do 3 de dezembro, do 12 de dezembro hoje, da lua cheia. A gente ainda vai ter uma lua minguante, o terceiro portal indireto, que é 21 de dezembro. Lua minguante, sempre perguntam isso, é ruim para fazer mandala, é ruim para desejar? Por ser lua minguante, a reflexão é como se fosse... Ai, sim! Vivi, a mãe da Ivonete é a mãe da Vivi. Beijo, Ivonete! Já conheço, né? E conheci a Vivi também. Um tempo que eu não a vejo, mas é uma pessoa maravilhosa, hein, Ivonete? A gente se conheceu e estava junto naquele evento com a Ana. E eu te disse o quanto que sua filha é especial. E viu? É uma pessoa que se reinventa sempre. Muito, muito essa energia do 12, hein? Nessa lua minguante do 21 de dezembro, 21 dá 3, o 12 dá 3, então é como se fosse um portal 3-3 em lua minguante. Aí eu até falei esse exemplo com a Ana Proa, né? Não é que seja ruim você fazer seus pedidos numa lua minguante, mas aquilo vai perder força. Vai ser ruim? Não, mas é como se você estivesse fazendo uma coisa assim... Você liga o ar-condicionado e não levanta os vidros, sabe? Você tá queimando uma potência ali com uma saída desnecessária. Pode gerar um vento, mas era melhor, né? O vento, às vezes, do que o próprio... O sacrifício para aquilo acontecer, demasiado. Mas se a gente olha e pensa o 21 e o 12, números espelhados, olha a questão ligada a isso. O 21 é uma das melhores cartas do tarô, é a carta do mundo. É aquela que já reina, é Vênus, que vence os 4 elementos e recebe uma coroa de louros ao final da sua jornada. Vou pegar aqui a cartinha para mostrar para vocês. Vênus aqui, olha, com os 2 bastõezinhos ligados a essas polaridades, inclusive, né, o azul ligado ao celeste e com o vermelho ligado à matéria, a gana, a garra, os 2 necessários. E aqui as 4 esfinges. Então ela vence os 4 elementos e finaliza ali sua jornada, recebendo como coroação a coroa de louros, né? Esse verdinho tão utilizado, né, nos nossos temperos e que demora tanto tempo para envelhecer. E aí você tem o 21 junto com o pendurado. Vou botar aqui pendurado na posição correta. Então fica como uma reflexão nesse portal da lua minguante. O que você está se permitindo vivenciar como mundo ou como pendurado? Quando eu mudei para minha casa, meu apartamento, eu saí de uma energia, a plaquinha do meu apartamento 11 para um apartamento 3. Aí eu já olhava os apartamentos com a energia, eu tenho 2, 3 muito fortes. E aí quando eu vim pro meu apartamento era tudo que... Mas quando eu olhei na placa era um 3 vindo de um 507. 5 mais 7, 12. Eu, é pendurado, meu Deus. E aí eu tive que voltar para esse pendurado e falar assim... É o necessário. Gera crescimento. Quando a gente olha 12, gente... 1, 2... E a síntese vai dar um 3 vindo de um 12, fala de escadinhas, crescimento. É esse momento que a gente vai ter que crescer. Essa criança, essa vítima, terá de crescer. Parar de ser vítima, assumir as responsabilidades, lidar diante de todas as adversidades e crescer. Buscando sempre positivo, sempre alegria. E meu apartamento tem essa energia de alegria, de receber, de estar com pessoas, de música, sabe? De crescimento mesmo. Mas nada que acontece aqui vem assim fluida, de uma forma fluida.
trabalha muito a minha paciência, sabe? Você contrata uma coisa, você compra uma coisa, quando chega tá com algum problema, você tem que reparar, fazer, pausas necessárias. E aí a gente vê o quanto que a gente cresceu, nossa, amadureci. Com a obra dentro de casa, eu vivenciei muito disso. E ganhos em relação a isso. Porque eu tratava uma coisa, pagava por uma coisa, quando chegava a pessoa tinha que refazer, deu errado, outra coisa. Só que nessa, a pessoa me oferecia muito mais. E aí eu falava, essa é a energia do 12 vindo. Esse 3 vindo do 12. Às vezes a gente reclama das adversidades. E a vida fala, você tem que ter gratidão, paciência e se reinventar diante daquelas adversidades. Porque a gente se comportar de uma maneira bacana quando tá tudo bem é o esperado, é o padrão. O que você consegue manter de você quando acontecem as adversidades? O se virar nos 30, né? Uma coisa que dá errado no evento, né, Ana? E sair pra comprar e fazer e falar assim, vou me reinventar. Esse é um 3 vindo do 12, gente. Gente precisando trabalhar as nossas emoções. E também a ação. Então é 1 com 2. O seu 3 será através desse sacro ofício. Mas os ganhos serão muito melhores. E depois o último portal do mês, dia 30 de dezembro, véspera do Réveillon, um portal indireto 3-3. Aí sim, numa lua crescente de novo. Aí vai ser maravilhoso, tanto hoje de lua cheia, mas lembra que lua cheia é ápice. O que você quer transbordar em ápice, mas que também depois você está disposto a ver os desapegos. A gente não dá para viver só em ápice, né? A gente não dá para viver só em transbordo de, né? Só em gozo. A gente precisa também, né? Das outras questões. Mas do dia 30 de dezembro, a gente vai ter esse 30, que é um 3 potencializado de alegria, com o 12. O que eu posso falar para vocês desse crescente? A gente também ser coerente. Às vezes, no entusiasmo, o 3 tem uma energia de muito entusiasmo, já que não vai ser um portal 12-12, né? Vai ser de um 3 para um 12. Usar um pouco a racionalidade para frear um pouco os nossos impulsos ligados a esse entusiasmo. Gastar demais, falar demais, beber demais, comer demais, sabe? Às vezes você pode acabar falando uma coisa que não vai ser bem interpretada, como, né, bem recebida. Então é para ter um cuidado com o tato. Mas se é uma energia ligada a uma lua crescente, aos seus pedidos, aos seus desejos, faça sua mandala. Pode dar uma olhadinha no site da minha professora e mestra Vanice Bonavigo, mandaladosdesejos.com.br, ou você fazer o seu círculo, gente. Colocar ali a lápisinho, você uma fotinha no meio, você como figura central, você como autorresponsável por todas as suas ações, o que você deseja realizar. Eu já tenho minha mandala, estou realizando algumas coisas, outras eu já vou, né, querendo colocar depois que eu conseguir conquistar essas. Mas a gente vai se permitindo o sonhar. Mas saiba que para cada pedido, a energia sempre fala. E o que você está disposto a você se dar? A você se doar? A você agir? O universo não vai dar nada de graça. A gente precisa trabalhar dentro desse 12 os merecimentos pelas nossas ações. Renascer, se necessário, quantas vezes forem necessárias, né? Então, é isso. Alguma dúvida de vocês, gente ligada a dezembro? Querem compartilhar aqui como vocês estão se sentindo? Guilherme! Seja bem-vindo, meu querido! Esse encontro tem que sair, Guilherme. Quando você estiver aqui no Brasil, meu Deus! Então, vocês querem falar alguma coisa de dezembro? Uma oportunidade? Se não, gente, vou tentar salvar. Não sei nem se pelo tempo eu vou conseguir. E aí vocês coloquem. Compartilhem, coloquem lá alguma dúvida, eu vou ter o maior prazer de responder. Por que não gosta de dezembro? Aí tem que olhar ali, nessas emoções, e quais são as recordações, as memórias que dezembro te traz. Né? É uma coisa, às vezes, muito ligado até quem não gosta de aniversário, né? O que faltou, o que transbordou nesses eventos, sabe? Hoje eu estava pesquisando uma letra hebraica para uma tatuagem. Ai, que maneiro, Guilherme! Aí você tem que saber o que você espera dessa energia, né?
Então, é olhar muito. Aí, Ana, eu também não gosto, mas foi o ano que me tornei mãe. Foi a concepção ou foi o nascimento, Ana? Me conta. Eu falei, sim, Gui, eu falei da letra hebraica do 12, é Lamed. E um dos símbolos de Lamed é o aguilhão. Depois vale rever essa live, então. Aí, Ana, acho um mês com muito engarrafamento e futilidade. Então, quando a gente pensa no engarrafamento, é aquilo que está engarrafando, né? Aquilo que está ficando ali, muita coisa para sair por um lugar muito menor, né? Então vai exigir realmente paciência. É uma forma de trabalhar esse pendurado, sabia? E futilidade, assim, né? Futilidade está ligada à superficialidade. É uma sombra do 3. O 3, como é um número muito ligado à comunicação, é a porta para a comunicação, para o conhecimento, para essa interação social, para o seu manifestar. A questão é quando a gente acaba falando coisas que não vão levar à profundidade. E o 3 vindo do dependurado fala justamente dessa profundidade. Normalmente, se fosse no símbolo dessa trindade, o 1 é lá em cima. O 2, né, o pai, a mãe, o 2 aqui embaixo e o 3 aqui. Formando, né, essa tônica de Shiva, o criador, o renovador, Horus. Também ligado ao Espírito Santo. Também ligado a tudo aquilo que você cria ou você renova, né? Mas nesse do pendurado aqui é como se o 3 estivesse lá embaixo. O 1 e o 2 estão ali naquela linha horizontal. Sabe? O mundo da matéria. E o 3 vindo para baixo para te falar assim, busca as profundidades de você para você se recriar. Então, aí é a letra hebraica, o 3 por si só, quando ele tá ali, vai ser essa letra hebraica do 12, do Lamed. Mas se a gente coloca só o 3, vai ser a letra hebraica do Gimel, que é o camelo. E é aquele que vai nutrir, aquela criança que vai nutrir esperança, positividade, alegria, né? Aí virá a primeira tônica da arte, assim, maravilhosa. Mas agora, fora do Rio, já me libertei dos engarrafamentos. Uhul. Aí você tá num lugar abençoado, né, Ana? E que muitas das vezes, dentro dessa harmonia da natureza, do belo, você também passa seus momentos de reflexões necessárias. E aí busca as interações, muitas das vezes, agora fisicamente, né? Você tá conseguindo, isso é muito bom. Trabalhar essa questão de pertencimento, de olhar novos olhares, de ver coisas novas. A futilidade é no sentido de as pessoas passarem um ano sem viver o amor e em dezembro fazem tudo o que não fizeram o ano todo. Ou não, continuam focadas apenas nas compras de Natal. Sim, é uma corrida. Na verdade, tudo que... Aí tá o contraste da morte e da vida, da noite e do dia. Né? Muitas das vezes muitas pessoas, eu inclusive, por muito tempo, quando chegava o horário próximo das 18 horas, que é às 6 horas da tarde, o 6 sempre é escolha, gente. Sempre é posicionamento, sempre é responsabilidade, sempre é aquela posição de você ter que ir para um lado ou para o outro, se posicionar, acolher, decidir. Mas é o amor, é o belo. Quando chegava às 18 horas, que começavam, né, os bichos a cantar, cigarra e tal, e eu já começava a ver aquele crepúsculozinho, aquilo me dava uma melancolia. Eu não gostava desse horário das 18 horas, era um medo. O dia está acabando. Depois que entrava a noite, estava tudo certo, mas esse limiar, pra mim, realmente não sei explicar. E às vezes a gente tem essa oportunidade, sim, de olhar para dezembro como assim, está acabando o ano. O que eu fiz? O dia vai acabar? No caso, o ano vai acabar? O que eu fiz desse ano? Quem eu agreguei esse ano? Quem eu assumi que sou esse ano? O que eu fiz pelo outro? O que fizeram por mim? Como eu lembro do outro? Como lembram de mim? Isso é dezembro. Mas aí a gente tem que pensar, por mais que haja sacrifícios, aceitar realmente as diferenças e fazer a diferença. Se estamos insatisfeitos com algo, a gente precisa propor um diferente. Fazer diferente. É algo que
Então, Ana, pois é, ressignificar. Você gosta do pôr do sol, você celebra. Isso é olhar o lado positivo. Quando a gente bate palmas para o pôr do sol, a gente está celebrando aquele dia que já está indo. A gente honra e fala que maravilhoso isso. Assim é a celebração no final do ano. Mas às vezes no Natal, por ter um cunho emocional de agregar, tudo vai depender das nossas relações com essas coisas que a gente agrega. Vai falar de pertencimento no Natal. Ano novo, a gente celebra. E vamos olhar para o final desse ano, às vezes a gente tem o costume de falar, vai, tchau ano, dependendo do que aconteceu. E a gente não valoriza esse momento que é o pendurado. Graças às vezes a uma diversidade da vida, a um momento de estagnação, ali está a grande oportunidade que a gente tem de se reinventar e fazer uma coisa inédita. Oportunidade do momento presente. Né? Então, eu acho que tudo, o positivo está nisso, o 3 está nisso, de buscar ressignificar uma situação. Dentro do que poderia ser uma desgraça para muitos, eu me refiz. Dentro de uma crise, dentro de uma separação, você se refaz. Dentro da perda de uma amizade, você faz muitas outras. Dentro de uma experienciação de algo ligado à matéria, uma dívida, uma fome, você consegue superar e faz isso hoje por outros. Consegue ter a empatia e olhar o outros. E aí a gente agradece aqueles momentos de dor. Não que foram impostas, mas que a gente muitas das vezes se coloca. Não somos vítimas. Então, cada um com as suas percepções, sim. Por isso que o olhar para todo mundo me fala. Ao invés de não concordar, me fala. O que você pensa sobre isso? E a pessoa vai falar porque faz parte da experiência dela. O outro vai falar, no outro vai falar. Você conseguiu olhar todas as perspectivas, mas saber quem é você dentro daquelas perspectivas. E não se cristalizar. A água fala daquilo que vai dando fluidez. A água é um elemento poderosíssimo. Bruce Lee já falava muito da água, né? Um dragão que honra e fala tanto da fluidez da água. O único elemento que consegue materializar e vivenciar nos 3 níveis. Né? Ele pode ser, né, sólido, líquido e gasoso. Assim é a água. Então o que essas águas querem nos ensinar? O que o nosso inconsciente quer nos ensinar? Somos maleáveis, moldáveis ou somos fluidos? Os rios, o sangue, as nossas emoções. Aí a gente vai olhar muito para esses oceanos dentro de nós, né? Então é isso. Espero conseguir salvar. Comentem, compartilhem, falem e vivem o melhor da experiência no mês de dezembro, viu? Ainda há tempo. Se não deu para fazer tudo nos outros meses, é o momento de correr atrás mesmo. Pelo menos um, né? Um momento. E os maiores presentes não serão os dados, mas aquilo que você permite lembrar. A melhor forma de você presentear alguém é lembrando de alguém. E falando isso pra ela, manifestando isso pra ela. Tá certo? Beijo, gente. Gratidão. Vamos lá.